Aí ele falou assim, o negócio é o seguinte, esse problema eu não posso decidir sem dar vistas para outra parte, sem outra parte se manifestar, porque se eu fizer isso, minha família estará em risco. Porque essa pessoa contra quem vocês estão ajuizando essa ação é uma das pessoas mais ricas do Brasil. E a família dele é uma das pessoas que mandam. Vixe, Aí- manda no Brasil. É, Ou não? vamos dizer que o poder dele está mais voltado aqui para a região sudeste. Tá, entendi. O grande X da questão, Renato, é que, infelizmente, a gente está falando que tem entre 40 e 70 mil processos para cada magistrado julgar. Como é que você faz um serviço adequado, tendo que ler centenas e Não, centenas de não páginas? existe isso. Não existe Não tem. isso. Não. E aí a gente tem o sucateamento da justiça à medida em que muitos magistrados, e eu digo sem medo de errar, acabam fazendo o quê? Terceirizam a responsabilidade jurisdicional de julgar para um assessor. Acontece. Isso é um Acontece. absurdo, cara. O que É um que ele tá absurdo. fazendo lá, então, na verdade? Exatamente. O que ele está fazendo lá? Porque a função dele é só essa. Aí você me diz, se faz justiça ou se resolve problemas? Não, se resolve problemas, é óbvio. Entendeu? É óbvio. No final das contas, eu resolvi um problema, mais um que vai para lá, agora vem o próximo. Infelizmente, acaba acontecendo. É um volume muito grande de processo. O magistrado, ele não ganha absolutamente nada pro processo, né? Não. Ele é... O vencimento do magistrado, ele é um vencimento estabelecido Certo. pelo tribunal e que não pode ser superior ao valor dos ministros, né? Então, o teto institucional seria o Dos ministros do Supremo. Supremo. Certo, entendi. Mas é complicado. Porque, na verdade, num processo civil, por exemplo, você briga contra outra parte. No processo trabalhista, você briga com outra parte. Mas também, às vezes, você acaba brigando com o magistrado, que não vai utilizar critérios de justiça. Vai utilizar o que ele acha que a cabeça dele falou e pronto. Exatamente. A gente vê muito isso acontecendo, na verdade, né? Pra caramba. É um absurdo. Eu acho... É broxante, é desanimador. É desanimador você pensar que o seu direito muitas vezes não vai ser observado com o devido critério, com a minúcia que ele necessita, e que muitas vezes, por ser um assunto recorrente, ainda que tenha uma peculiaridade, uma diferença dos outros assuntos, mas por ser recorrente, acaba ganhando o mesmo rumo. Entendeu? É complicado, cara. Meu Deus, cara, que doideira, mano. Que doideira. É loucura. E tem algumas coisas que são já extrapolam, eu acho, né? Tipo, bom, não sei, a gente tem coisas que a gente tem que se limitar a não falar, ou palavras que a gente tem que se limitar a não usar, infelizmente. Isso não condiz muito com o que eu acredito de uma democracia e de uma liberdade, mas eu não tô aqui, eu não sou juiz, eu não sou magistrado e eu não tô aqui para definir esse tipo de coisa nesse momento, né? Mas você já viu algum cerceamento assim de liberdade ou de poder ou de uma injustiça muito grande simplesmente por envolver poder? Já. Vou dar um exemplo. Certa vez no passado, eu atuava em determinada área. Eu não vou citar nomes por uma questão ética. Não, por favor. E também o objetivo não é gerar problema para as pessoas, né? E eu precisava de uma decisão liminar, uma tutela de urgência do magistrado por conta de um problema, né? Para você entender a dimensão do problema, um cliente estava no negócio dele, foi um grupo de rapazes lá e falou, você vai vender esse negócio para mim. Ele falou, não, por que eu vou vender? Passou do meu avô pro meu pai, do meu pai para mim. Eu não Então quero, você vai vender. não tenho interesse. Não, e se eu não vender? Não, se você não vender, você vai ter sérios problemas. Dito e feito. Ele não vendeu, apareceu fiscalização saindo de todo lugar. E começou a entupir de punições, de multas e não sei o que lá. E no final das contas ele ficou desesperado. Ele falou assim, eu tô com o meu negócio bloqueado, eu não consigo pagar meus funcionários, eu não consigo rodar com a empresa por causa desses problemas. E a gente foi correr para resolver esse problema no Poder Judiciário, com pedido de tutela. Explicamos a situação e tudo. Bem claro, né? Aquela coisa bem que claro. tá totalmente infundado o que tá acontecendo, né? Exatamente. Aí, quando a gente
distribui uma ação e tem urgência, a gente pratica um ato chamado despacho com o magistrado. A gente despacha com ele, mas não é esse despacho que o pessoal conhece, Não é o despacho religioso, não, é o não outro é esse. despacho. Sem o frango. Sim. O que acontece? A gente despacha, na verdade, leva ao magistrado o conhecimento do problema e fala assim, eu preciso que você decida agora. Se passar mais tempo, vai ter um dano irreversível, irreparável para o meu cliente, ou de difícil reparação na perda Sim. Aí você leva aquele problema. E a gente foi até um magistrado X e ele falou, eu preciso de meia hora para poder ler a questão fática, entender o problema, ver os documentos, e eu já chamo, tava eu e mais um colega advogado, eu chamo vocês aqui. Falei, tá, ok. Sentamos lá e ficamos. Aí ele chamou, ele falou assim, olha, eu vou abrir vista para outra parte, ou seja, eu vou dar oportunidade para outra parte se manifestar antes de eu decidir. A gente, mas doutor, pelo amor de Deus, isso aqui ó, tá evidente, mostramos as provas que demonstravam o direito do nosso cliente. Tipo, contundente, preto no branco, literalmente. Preto no né? branco, não tinha como ele falar que não era. Aí ele, não, mas eu vou dar a oportunidade para outra parte primeiro. Aí nós, mas doutor, insistindo. De tanto insistir, ele fez assim, peraí. Foi lá, encostou a porta. Falou, doutores, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho família. Aí a gente ficou meio ressabiado, né? Olhamos um pra cara do outro assim. A gente também tem, e daí? Aí ele falou assim, o negócio é o seguinte, esse problema eu não posso decidir sem dar vistas para outra parte, sem outra parte se manifestar, porque se eu fizer isso, minha família estará em risco. Porque essa pessoa contra quem vocês estão ajuizando essa ação é uma das pessoas mais ricas do Brasil. E a família dele é uma das pessoas que mandam. Vixe, Aí- manda no Brasil. É, Ou não? vamos dizer que o poder dele está mais voltado aqui para a região sudeste. Ah, entendi. Mas, de fato, é uma das famílias mais ricas do Brasil mesmo. E a gente ficou assim, e agora? O que a gente faz? E aí, no final das contas, a gente retornou ao escritório, fomos conversar com os sócios. Não era o meu escritório esse, era um outro escritório no qual eu trabalhei antes de montar o meu. E no final das contas, um dos sócios, ele era uma pessoa muito experiente, uma pessoa muito sábia para tomar decisões, e falou assim, não, eu já sei como fazer. Localizou onde estava a pessoa que a gente estava processando, que gerou esse problema de fechar a empresa do nosso cliente, falou assim, eu vou até lá. A gente falou, mas cara, você é doido? Não, eu vou. Vai vou fazer falar o com que lá, cara? eu vou conversar com ele. E pedi uma reunião e o cara aceitou. E aí ele viajou para um outro estado do Brasil, sentou com o cara, trocou uma ideia e explicou. E o cara falou assim, ó, o problema é que o seu cliente atravessou no meu negócio em tal patamar aqui. Por isso que eu fiz isso. Aí ele falou assim, como a gente pode resolver isso? Aí ele falou, é só ele largar de mão disso daqui. É uma concorrência. Não é uma concorrência, né? Não é uma Não é uma concorrência. concorrência. Isso Exatamente. não é isso. A gente falou assim, é só ele largar? Você vai deixar em paz a empresa dele? Vou deixar em paz a empresa dele. Ligamos pro cliente e falou assim, sai da concorrência. Aí ele falou assim, sério? É só isso? Só. Ele saiu, a gente conseguiu regularizar. Antes do juiz decidir, já estava tudo resolvido. A gente resolveu por fora. E Como aí, se fosse um acordo entre as partes, né? Só que onde não tinha um acordo entre as partes, é né? no fio do bigode, né? Então, No final das contas, esse cara se tornou cliente do escritório. faz sentido, porque o cara falou, pô, olha como esses caras trabalham, Eles meu. enrolam, eles vêm, eles fazem acontecer. Eles querem resolver mesmo. Exatamente. Então, para quem pensa que a advocacia é só você escrever tudo bonitinho, preto no branco, não, você tem que ter articulação. Ah, eu Você imagino. tem que Eu imagino. correr atrás e resolver o problema. Muitas das vezes você resolve o problema conversando com outra parte. Às vezes com o juiz. Tem juízes muito sérios, como já nos encontramos com um magistrado e explicamos a situação, ele deu na hora a liminar, a gente saiu de lá e resolveu o problema. Acontece também. Mas, nesse caso específico, o magistrado, eu não vou culpar ele sabe onde ele tá Lavou pisando. as mãos.
Quando você encontra um cachorro maior que o seu, cara, você pode. Caramba, que doideira, né, cara?